mais e mais quero louvar-te. Tua graça conhecer quero louvar. Eu não quero louvar a Deus, não. Tá muito fraco, cara. Tá muito fraco. Xoxo mesmo. O que eu vou falar na minha casa? Vamos lá. Para terminar, bem bonito, bem forte, nós vamos cantar assim. Quero dançar pra ti, sempre mais e mais. Vamos lá, todo mundo dançando de qualquer forma. Atenção. Quero dançar pra ti, Sempre mais e mais quero dançar pra ti. sempre mais e mais. Buscar o teu tempo, a graça conhecer, quero dançar pra ti. Quero cantar pra ti. Sempre mais e mais. Quero voar pra ti. Sempre mais e mais. Buscar o teu tempo, a graça conhecer, quero voar pra ti. As minhas mãos ouvimos. Padre Fernando. Muito bem, tenho uma boa notícia para vocês. Chegamos ao final. Não é errado. Muito pelo contrário, chegar ao final é um presentão. Das coisas que mais gosto é quando termino a missa e digo, ide em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Tem gente que faz assim, graças a Deus, sai correndo, né? Coisa boa. Ontem, antes de eu dormir, chegou uma mensagem, uma partilha de uma pessoa sobre um vídeo de um jornalista, Alexandre Garcia. Aí eu transcrevi o conteúdo desse vídeo, mas fiquei com dúvidas. Por quê? Porque hoje existem muito fake news, né? Aquelas mensagens atribuídas a pessoas que às vezes são mentirosas. Então eu encontrei o Tilo hoje de manhã, perguntei para ele, olha, você sabia disso, desse conteúdo? Ah, sim. E depois da missa, partilhei com o padre Rafael. Mas ele deu essa possibilidade para que talvez tire a sua dúvida também. Porque sem o parecer deles, eu não ia compartilhar esse vídeo, que ao meu ver, muito edificante, totalmente dentro do nosso contexto. Mas não só o conteúdo, mas eu pedi que o padre Rafael, se possível fosse, dizer um pouco do alcance dessa mensagem que agora eu vou ler. O presidente da Associação Americana de Pediatras, ele faz um apelo a professores, legisladores, pais e aos próprios médicos. Nota assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e conceituado hospital dos Estados Unidos. Abre aspas. Todos nascem com um sexo biológico. 3 pontinhos. Aqueles do gênero humano é o que diz a biologia, nascemos macho e fêmea. É um fato biológico, não é a ideologia que determina o nosso sexo. Ele lembra que transtornos de malformações são extremamente raros. Transtornos biológicos, transtornos fisiológicos, e estes transtornos não constituem um terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. Sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia não, temos macho e fêmea. Quando um menino pensa como menina,
ou menina pensa como menino, isso não muda o seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Este transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Pediátrica Americana, DSM. Quinto, daí que puberdade não é doença que queiram tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratados psicologicamente, que estejam confusos com o sexo, acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio de testosterona dado para o menino e estrogênio dado para o menino aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, podem dar AVC no cérebro, câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônios ou com a ação de cirurgias de mudança de sexo. Isto, inclusive, em lugares como Suécia, onde essas coisas são tratadas com muita liberdade. Por fim, a pediatria, com a Sociedade de Pediatria, considera um abuso infantil fazer isso, enganando os pais e confundindo crianças nas chamadas clínicas de gêneros. Padre Rafael, nos ajude. Quando recebi este vídeo algumas semanas atrás, fiquei impressionado. Falei para o Padre Fernando e para alguns amigos meus. Primeiro, porque Alexandre Garcia é um jornalista de uma cadeia de televisão, de uma rede de televisão, que é conhecida por todos no Brasil e na América Latina. Segundo, porque é um homem de muita inteligência. Eu considero dois grandes jornalistas no Brasil, Miriam Leitão e Alexandre Garcia. Não são só jornalistas, são filósofos. Os dois fazem uma filosofia da comunicação fantástica. Em 1998, eu tinha 28 anos, o professor em Montreal, Ivan Fuchs, nos deu uma luz na aula de processo celular. Quando na bioética se fala de células totipotentes e células pluripotentes, já desde o momento da concepção, como foi dito aqui na primeira frase, se determinam as células masculinas e se determinam as células femininas. Ninguém nasce genericamente. Ninguém. Todos os que estamos aqui. Segundo ponto importantíssimo do texto que foi lido. Olha, os fármacos que são tomados, que são consumidos, sem responsabilidade médica, podem causar um mal impressionante. Meninas com 13 e 14 anos tomando pílulas para não engravidar, para não menstruar ou para modificar algum comportamento que não querem aceitar na sua corporeidade. Acompanho um homem de uma idade já considerável que na sua adolescência tomou pílulas contraceptivas, pois lhe disseram que eram muito boas para manter a pele muito bonita. Fizeram um desastre imenso em alguns momentos da sua existência, até o ponto de hoje ter graves dificuldades, não hormonais, mas sim com ele mesmo e na sua personalidade. O artigo me parece muito oportuno para reafirmar que a testosterona e os estrógenos não são simplesmente possibilidades a serem adquiridas, têm que ser verdadeiramente analisadas por um médico suficientemente responsável. Hoje nós temos grandes avanços na endocrinologia. Eu tenho respeito profundo
pelos endocrinologistas, que são, além de pessoas cientistas, são pessoas éticas. Praticam a ética neste tipo de situações. O que mais me alarma desse artigo é que ele não foi algo oficial. Ele fez parte daqueles Facebook ou daqueles WhatsApp que se criam em cadeia, mas não foi, por exemplo, a entidade rádio e televisão tal que afirmou com Alexandre Garcia, como radialista, fazendo o comentário. Então, fica pelas visualizações. Essa é a grande tristeza. Eu assim começo o encerramento do nosso aprofundamento. Muitas pessoas me perguntaram nestes 3 dias: não tem medo do que está dizendo? Não tenho. Sabe por quê? Porque o primeiro privilegiado sou eu. Só tenho a louvar a Deus o que a ciência tem me dado, o que a teologia tem me permitido alcançar. Não tenho medo. Peço a Deus cada vez mais para não ofender ninguém. Para mim, este aprofundamento foi o melhor de todos. O do ano passado também foi o melhor de todos, e o do retrasado também. Considero a Canção Nova verdadeiramente corajosa, e parabenizo a todos os membros da comunidade Canção Nova de querer assumir este projeto Famílias Novas. Não é um apêndice, é urgente. É urgente. Se João Paulo II diz é preciso evangelizar, este doido que está falando aqui vai colocar uma vírgula. É preciso evangelizar a sexualidade já, agora, neste momento. Se a sexualidade não é evangelizada, ficamos pela metade do caminho. Temos muito a caminhar. Os meus posicionamentos pessoais são mínimos. O posicionamento da igreja é belíssimo. E é isso que eu tenho tentado trabalhar ao longo deste tempo e continuarei trabalhando. Tento sempre ouvir as pessoas. É o primeiro que devemos fazer. Homossexuais, não homossexuais, bissexuais, não bissexuais, transexuais, heterossexuais, a questão da sexualidade exige muita atenção, muito cuidado e, especialmente, eu disse alguma hora atrás, muita reverência diante da pessoa que abre o seu coração para iniciar conosco um caminho. Eu não sou terapeuta, eu não me meto a fazer terapia. Graças a Deus, tem excelentes terapeutas que podem ajudar desde o âmbito psicológico. Então, o primeiro que eu faço é tentar descobrir 3 coisas que falei na exposição anterior. Se a pessoa é homossexual, qual é a sua tendência, o que essa pessoa está vivendo, qual é a sua história. 2, ele tem uma tendência homogeneidal, quer dizer, ele quer ter atos homossexuais. 3, ele tem uma tendência homoerótica, quer dizer, ele sente prazer só olhando as suas figuras do mesmo sexo. Quando a gente começa a trabalhar isso com serenidade, a situação se torna muito mais fácil, porque a pessoa já começa a saber em que lugar se encontra. Quando percebo que necessita de uma ajuda que eu não posso dar, porque não sou psicólogo, encaminho. Graças a Deus, por trás de mim tem uma equipe de retaguarda excelente. As psicólogas e os psicólogos com os quais eu trabalho são gente 10. E o primeiro que fazem é descarregar a tensão. As pessoas chegam tensas, chegam agressivas, chegam com um potencial impressionante que não sabem o que fazer. Então, olha, vem cá.
Segundo passo: se houve escândalo público, se já existem condenações judiciais, se já recebeu um inquérito policial porque se meteu com um menor e porque tem tendências maiores e mais graves, imediatamente, graças a Deus, a gente pode acalmar a pessoa, pode iniciar um processo, seguir o que a lei está pedindo e trabalhar com ela essa parte patológica. A dimensão patológica é muito mais delicada. Terceiro, a nossa missão de ouvir nos leva, em primeiro lugar, a não julgar nem condenar. Então, quem se mete a fazer um trabalho com pessoas homossexuais tem que estar atento a ouvir sem preconceito. Porque não é na primeira que a pessoa decide. Foi lindíssimo o que falou o nosso irmão no seu testemunho. Faz 8 anos estou lutando. Então, vamos com calma. E uma coisa muito delicada: você não lhe meta a religião ao assunto, tá? Não lhe meta. Vou rezar pela sua conversão. Bloqueou tudo. Acabou com tudo. Vou rezar para que Deus cure você. Acabou com tudo. Estragou tudo. Vem cá que eu vou limpar as mãos porque você tem 14 demônios. Acabou com tudo. Não faça isso jamais. Ouvir significa ter cuidado. Cuidar de quem precisa ser cuidado. Eu às vezes penso, se eu tivesse casado e eu tivesse enganado minha mulher com Camila Pitanga, eu como chegaria a falar com ela? Meu amor, você tem um tempinho para mim? E que tal que ela suspeite? Que tal que eu me equivoque no lugar de dizer eu gosto de pitanga e diga eu gosto de melancia? Meu Deus do céu! Então precisa de muita serenidade. Muita serenidade. Muita serenidade. Porque a cultura na qual nos encontramos é excessivamente acelerada. Muito acelerada. Algumas comunidades de vida, algumas dioceses, algum centro de pastoral criaram a pastoral das pessoas homossexuais. Não faça isso. Não faça isso. Da mesma forma que não estou de acordo com chamar casais em segunda união. Me dá uma dor profunda, me dá um pé. Não existe casal em segunda união. Existem casais em situações especiais. Existem pessoas em situações especiais. Não coloque essas pastorais tão marcadamente feias dentro da comunhão de toda a eclesialidade. Você pode criar um grupo, como eu criei em Londrina, que pode ajudar discussões sobre a sexualidade. Show de bola. Beleza. Vamos discutir coisas sobre a sexualidade. Realidades. Olha, nós temos um tesouro e já joguei a bola aqui na canção nova. A teologia do corpo. Um tesouro. Mas teologia do corpo não se faz numa tarde. Não. Teologia do corpo exige, por exemplo, um curso de pós-graduação. Exige, por exemplo, fazer um trabalho em bioética e em teologia do corpo. Porque exige manjar um pouquinho que é o que está por trás da proposta de João Paulo II quando fala do corpo como um presente de Deus. Então, esta teologia do corpo é válida. Por que você não se arrisca a fazer uma pós-graduação em bioética? Meu Deus do céu! Por que você não se arrisca a estudar um pouquinho de psicologia? Clínica, do profundo, da pessoa. Ah, não tenho dinheiro. Mentira! Gasta R$80 semanais tentando apagar as canas do cabelo que já estão horríveis, né? Junte esse dinheiro, compre 1 litro de água oxigenada e lave a cabeça uma vez por mês. A água oxigenada é o melhor que tem para deixar o cabelo amarelo.
é o melhor. Não me diga que você não pode comprar um curso online ou fazer um curso de férias numa faculdade de peso ou numa faculdade comum qualquer, hein? Hoje se ensinam em todas as universidades cursos. Aqui mesmo, na Canção Nova, tem um curso de pós-graduação da Censo de Bioética. Venha estudar nas férias. Faça um esforcinho. Se fica muito distante, vai lá numa faculdade própria da sua cidade. Olha, as pessoas querem soluções sem estudar. Não dá. Tem que ler, tem que aprofundar, tem que entrar no assunto. A partir daí, há um ponto muito especial. Esses grupos de sexualidade não são como os grupos de alcoólatras anônimos ou esses grupos de fundações para pessoas viciadas. Não, nada disso. São grupos nos quais se coloca um tema e em cima do tema as pessoas vão tratando com muita profundidade, muitas vezes, a sua própria realidade. E num momento determinado, Deus lhe dá a graça à pessoa de procurar alguém para ajudá-lo. Digo mais uma vez, quando são situações patológicas, é melhor conduzir para um psiquiatra ou para um psicólogo. 3. Algo que estou fazendo hoje com muita frequência, estou fazendo com carinho, sabe? As pessoas que vêm me procurar para dizer que têm a tendência homossexual, a inclinação homossexual, o primeiro que eu faço é: vamos escrever a tua história sexual. E, gente, tem acontecido algo belíssimo. Em toda a história, essa pessoa nunca teve atos homossexuais. Impressionante. De repente, um dia, se apaixonou por um colega da universidade, do seu mesmo sexo, ou de repente saiu com uma pessoa do mesmo sexo, como foi a pergunta de alguém ontem, né? Mas não para escandalizar-se, nem para perder o controle. A sua história sexual está carregada de belezas. De belezas. A partir daí, estou iniciando um novo trabalho. Então a gente começa a perceber: olha, muito mais do que uma personalidade homossexual, estamos diante de uma personalidade carente de afeto. Guardem essa palavrinha, que um dia vamos ouvir falar este doido com peso sobre isso. Homofilia. Me estou inclinando mais a pensar na homofilia que na homossexualidade. Quem sabe por aí já nós temos uma saída muito boa. 4. A presença das pessoas na comunidade eclesial é válida, é muito válida. Então, por exemplo, por que não fazemos assim durante a Semana da Família, como fazemos durante a Semana da Vida, um dia para abordar o tema homossexualidade lá na comunidade paroquial? Convidamos uma boa pessoa que fale, que ajude. Estava falando com o pessoal de Brasília, por exemplo, um procurador da nação fazendo um trabalho lindíssimo para falar sobre a pornografia. São coisas que nós podemos fazer e que vão nos ajudar muito. Sabem por quê? Porque estou sentindo que estamos muito calados. Todo mundo tem medo de receber um processo. Se me processam por aquilo que eu disse aqui, vou responder ao processo. Eu não disse nada que estivesse fora da proposta de Cristo. Com minhas loucuras, com minhas tendências mundólatras, com minha paixão pela pitanga, eu não disse nada além disso. Agora, nós temos que trabalhar os assuntos urgentes com pessoas gabaritadas. E nas nossas comunidades existem pessoas gabaritadas. Não coloque, por favor, um estigma na pessoa homossexual. E essas perguntas são desnecessárias. Um homossexual pode ser padrinho de batismo?
Um homossexual pode ser ministro da Eucaristia, ministro da não sei o quê. Olha, se a pessoa homossexual, se a pessoa bissexual, se a pessoa heterossexual encontrou Cristo, é um caminho para iniciar a vivência da castidade. Então, como eu, como você e como todos, podemos servir ao Senhor felizes dentro da igreja. Não tem por que mais chamá-lo de homo, de hétero, de bi. Não dá para continuar essa separação. Milhares de perguntas. Se pode deixar de ser homossexual, depende daquilo que você entende por sexualidade. Por favor, não caia num casuísmo desnecessário. O homossexual que vive a castidade hoje é um homem íntegro, é uma mulher íntegra. O heterossexual que vive a castidade hoje é um homem íntegro, é uma mulher íntegra. Deixemos tantas coisas externas, estão aparecendo muitos movimentos que não estão contribuindo. Eu era homossexual e agora não sou. Meu amigo, minha amiga, não é a resposta que o mundo precisa. O mundo precisa ouvir: eu sou Rafael, e como Rafael que sou, eu vivo plenamente a minha sexualidade, e está potencializada pela castidade. Optei pelo celibato. Pronto. Ser célibe não é ser anormal sexualmente. Se a minha história do passado era um homem sem vergonha, galinha, mulherengo, isso ficou lá. Agora você encontrou Cristo e sua vida é outra. Talvez traga consequências. Trabalhe essas consequências. Trabalhe, pelo amor de Deus. Tem que trabalhar pedagogicamente, às vezes até juridicamente. Tem homens que não aguentam ficar com uma única mulher. Meu querido, não é que existe cura, é que você tem que encontrar a beleza da castidade numa realidade chamada exclusividade conjugal. Pronto! Agora estou curado porque entrei na igreja das 7 mulheres cobertas. Meu filho, não se cura, viu? Se você não encontrou Cristo na beleza da castidade, não existe nenhuma ferida sexual que possa ser compreendida. Sempre vamos assaltar essas situações. Peço-lhes por gentileza que trabalhemos todos juntos para não perder de vista a necessidade que traz na evangelização respeitar os momentos de cada pessoa. Quinto e último, nós temos que deixar agir em nós o Espírito Santo. Assim comecei o encontro e assim o termino. O Espírito Santo não faz seleção de pessoas. O Espírito Santo não escolhe os bons. O Espírito Santo entra pelo lugar menos esperado e faz ali a sua obra. Então, temos a obrigação de deixar o Espírito agir em nós. Antes de rezar pelas pessoas homossexuais, antes de rezar por uma sexualidade casta, antes de rezar para que os seus pecados sexuais sejam totalmente transformados, tenha uma coragem definitiva. Espírito Santo, eu tenho esta realidade. Estou casado faz 10 anos, 15, 20 anos, e tu sabes que eu traio o meu cônjuge, a minha cônjuge. Este é o meu drama. Faz 20 anos sou padre e esta é a minha realidade sexual. Faz 15 anos estou tentando e não consigo. Espírito Santo, vinde ensinar-me como é que eu devo agir. Aí, nessa ferida,
Não quero que ninguém saia deste aprofundamento sem ter a coragem de se dizer: olha, venha aqui porque esta é a minha ferida. O amor tem nome de pessoa. O amor não tem nome de órgão sexual. E essa pessoa é nada mais nem nada menos o nosso amante, o Espírito Santo. É Ele quem nos ama, e especialmente na dimensão afetiva. Não existe nenhum milagre diferente na sexualidade a não ser reconhecer a sua história sexual. Dói, claro que dói. Custa, claro que custa. Mas traz a maior de todas as alegrias: ser um homem e uma mulher harmoniosamente livres. Eu encerro o aprofundamento com essa última pergunta, que foi a única pergunta do aprofundamento. Você teve a coragem de fazer a sua história sexual sem medo, sem auto-engano, e você colocou durante esse percurso qual é o ponto mais difícil da sua sexualidade, aquele que mais lhe faz sofrer talvez, aquele que lhe produz prazer por um dia, mas desprazer por uma semana. Se você o coloca aí, dentro dessa história, as coisas vão começar a tomar um outro rumo. Eu quero agradecer a Deus, a sua presença no meio de nós, agradecer à família Canção Nova, as famílias novas na pessoa da Fabiana e de todas as pessoas que fazem parte desta equipe, agradecer ao Ministério de Música, Sementes, agradecer aos padres que presidiram a Eucaristia, o Padre Fernando e o Padre Sóstenes, e agradecer a presença de cada um de nós aqui, porque verdadeiramente, ao encerrar este aprofundamento, sinto aqui no meu espírito uma palavra: missão cumprida. O meu desejo era que abríssemos agora, neste processo da formação da nossa sexualidade, uma experiência muito mais fecunda. Volte para a sua casa, volte para o seu ambiente, feliz da vida, sereno, serena. Pode ser que as feridas tenham aumentado, ou pode ser que você esteja saindo daqui mais confundido do que entrou. A única missão nossa no aprofundamento foi lançar luzes sobre um único título: as feridas sexuais, a sua cura, a sua compreensão perante o dom da sexualidade. Vamos rezar a Ave Maria para pedir a Nossa Senhora que abençoe as nossas viagens, que abençoe todas as pessoas que vão voltar para a sua casa, para que cheguem ao seu destino final. Agradecer a Deus tudo que aconteceu nestes 3 dias aqui em Cachoeira Paulista. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Siga o nosso site, o nosso blog, Famílias Novas, Canção Nova. Mantenha-se informado para o próximo aprofundamento. A data ainda não saiu, mas deve ser mais ou menos nesta mesma época. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II, o homem que teve a coragem de trazer o amor e a responsabilidade através da teologia do corpo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a castidade! Viva! Viva Cristo! Obrigado. Boa tarde. Vamos fazer a salva de palmas do trem. Já vieram de trem alguma vez? Alguém viajou de trem de Maria Fumaça alguma vez? Levante a mão. Beleza, muito bem. Cada vez que eu faça assim, você vai fazer assim.
vez que eu faço assim, você faz assim. Quando eu faço assim, tá. E quando eu faço assim, você vai fazer como antigo maquinista. Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. CançãoNovaPlay.com. Assine já!